Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café, Ciência e Fé. Hoje começamos uma série nova sobre o caso Galileu, um dos casos apontados mais vezes como exemplo do combate entre a ciência e a fé. Mas será mesmo um combate entre a ciência e a fé? É isso que vamos ver ao longo desta minissérie partida em vários bocadinhos. No episódio de hoje, em particular, vamos começar com a contextualização científica deste caso. Vamos ver em que é que a comunidade científica da altura acreditava e de que maneira é que isto afetou o desfecho do caso Galileu. Esperemos que gostem deste episódio. Se o diálogo da ciência com a fé é algo que vos interessa, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e comentar o nosso podcast. Mas por agora, ficamos por aqui. Esperemos que gostem. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje vamos começar aqui uma pequena série, uma minissérie, se quisermos dizer. Minissérie, não, grande série. A grande série sobre um dos casos mais conhecidos e mais aclamados de conflito entre ciência e religião, não é? Que é o caso Galileu. E vamos olhar para este acontecimento histórico, o que é que aconteceu, para esta figura do Galileu, para os vários acontecimentos que foram acontecendo durante a sua vida e o que é que de facto aconteceu, o que é que levou a este caso, que é tantas vezes apontado como um caso de conflito, não é? E vamos estruturar isto mais ou menos da seguinte forma. Vamos começar por dar a introdução, o que é que se acreditava, qual era a perspectiva científica na altura em que o Galileu viveu. Depois iremos apresentar como é que foi a vida dele e os diversos acontecimentos, especialmente em torno dos problemas que existiram, e lá pelo meio teremos também episódios dedicados à parte científica, o que é que o Galileu contribuiu para a ciência e em que medida é que foi revolucionário em tantos campos. Mas para já, começamos assim com um pequeno teaser do caso Galileu, não é? Sim, acho que nós precisamos dar aqui alguma motivação aos nossos ouvintes, porque isto vai ser uma verdadeira maratona acerca do caso Galileu. Temos aqui um objetivo muito ambicioso de tratar este caso em português de uma forma bastante detalhada, capaz de agradar, esperamos nós, às pessoas que mais gostam de detalhe, não é? Dos detalhes mais sumarentos, e por isso acho que convém começarmos com uma motivação para que as pessoas depois nos acompanhem nestes vários episódios que vamos aqui usar para cobrir este caso. Porque isto no fundo não foi uma telenovela mexicana, mas foi uma telenovela italiana, não é? Do melhor que há. Eu não sei como é que nunca ninguém... Se calhar há atenção que eu não tenho nenhum conhecimento de um filme acerca do caso Galileu. Se calhar até certamente existe na história do cinema algum filme sobre o caso Galileu, mas se algum dos ouvintes nos quiser recomendar, teremos todo o gosto para perceber até que ponto é que os filmes, ou algum filme que tenha sido feito sobre este caso, até que ponto é que faz justiça ou não aos acontecimentos, mas que dava um ótimo filme, dava pelo menos uma minissérie, dava de certeza. Mas aqui o caso Galileu, eu começaria assim com uma das primeiras coisas que a mim pessoalmente me chamou a atenção para isto, que eu acho que já referimos no episódio de introdução, foi o facto de muitas vezes dizer que não havia ciência antes do Galileu e que foi ele que a começou. Isso, pronto, é uma coisa que cai por terra quando nós percebemos que o Galileu estudou numa universidade, não é? E, portanto, acaba por ser um bocado absurdo. Foi buscar muitos dos seus conhecimentos, ou pelo menos as bases que ele depois utilizou para construir a sua obra científica. Ele foi buscar lá a algum lado. Portanto, ele estudou numa universidade. Portanto, não foi uma pessoa que tenha surgido do zero, como muitas vezes faz passar. E mesmo tendo havido confusões no caso Galileu, há aqui uma série de detalhes, não é, Bernardo? Que é difícil
é difícil de explicar se isto tiver sido simplesmente uma perseguição da Igreja à ciência, não é? Sim. Nós podemos começar o tratamento deste tema com algumas perguntas que vão ficar no ar até chegarmos à sua explicação. E eu acho que estas perguntas vão surpreender quem nos ouve. Pelo menos a mim surpreenderam-me estes factos à medida que eles foram aparecendo, porque a narrativa que chegou até nós é a narrativa de um herói solitário numa cruzada contra uma autoridade da Igreja opressora, tirana, anti-ciência e que esmagou o sábio italiano até à humilhação de o obrigar a negar o que hoje sabemos ser um facto histórico, não é? De que a Terra tem um movimento duplo, um movimento em torno do seu eixo e um movimento em torno do Sol, e que essa Igreja tirana teria silenciado este homem de ciência através da tortura e através da violência. E, portanto, esta narrativa oficial que chega até nós choca quando nós nos colocamos perante certos fatos. Se realmente o que levou o Galileu aos problemas que ele teve com a Inquisição foi a defesa do modelo de Copérnico, Copérnico, o astrónomo polaco que defendeu o heliocentrismo, que o Sol estava no centro do universo. Se realmente o Copérnico é a fonte de problemas para o Galileu, como é que se explica que no século anterior, meados do século XVI, o Copérnico escreve o seu livro sobre as revoluções dos orbes celestes a pedido, e um pedido insistente, de duas figuras da Igreja, do cardeal Schomberg e do bispo Tiedemann Giese. Como é que são duas figuras da Igreja, um cardeal e um bispo, para não fazer coisa por menos, que suplicam ao Copérnico... Não é o parco do... Não é o padre da aldeia. E que suplicam ao Copérnico que escreva o seu livro sobre as revoluções dos orbes celestes, no qual o matemático polaco faz a defesa do modelo heliocêntrico. E ele defendia o modelo heliocêntrico como se fosse verdadeiro. E vamos ver isso com algum detalhe em breve, mas o Copérnico não estava a defender um modelo heliocêntrico apenas por razões práticas, mas sim porque ele estava convencido que o Sol estava mesmo no centro do universo. E portanto começa aqui um problema, não é? Se realmente havia algo tão grave para a Igreja Católica, tão perigoso para a Igreja Católica como o movimento heliocêntrico, como é que o livro principal de defesa desse modelo, o livro do Copérnico, é o resultado do pedido de um cardeal e de um bispo. Por outro lado, o Copérnico também... O Copérnico também era... e o Copérnico ainda por cima era clérigo. Não há grandes certezas acerca dos detalhes da sua vida clerical, mas estamos a falar não só de um católico, mas de um clérigo. Sim, alguém que estava bastante envolvido... na vida da Igreja. Na vida da Igreja. E não dizemos envolvido enquanto paroquiano, mas de facto... Sim. De facto, de forma mais... Por outro lado, o próprio Copérnico dedica o seu livro em defesa do heliocentrismo, dedica-o ao Papa Paulo III, com pleno conhecimento do Papa de que esta obra estava a ser escrita. Também é estranho, não é? Como é que isto estamos a falar de uma obra que é publicada pela primeira vez em Nuremberg em 1543. Já o Galileu atravessa a sua fase mais dramática de investigação e processo entre 1632 e 33, só no século seguinte, não é? E porquê é que no século XVI, pelos vistos, quer o Copérnico, quer a sua obra heliocêntrica, pelos vistos não eram problemáticos? Como é que isto se explica? Sim, e repara que isto só começa a gerar algum problema, não é? Em 1616, o que é estranho, não é? Portanto, quase... Estamos a falar de mais de 70 anos depois da primeira edição, é que houve aqui um grupo de teólogos consultores do Santo Ofício que começou... que acusou o heliocentrismo de ser herético. Como é que foi tanto tempo depois, não é? Sim, um livro que já tinha sido autorizado antes. Porque este intervalo de tempo tão grande, não é? Para que estes consultores, estes teólogos consultores, tivessem dado esta opinião de que o heliocentrismo era herético. Vamos ter hipótese de olhar para isto com atenção. Evidentemente que estes 2 anos estão ligados entre si. O ano do julgamento de Galileu, que é 33, está ligado com o ano 16, portanto, 16. São os 2 acontecimentos-chave.
e vamos poder olhar para isso com muita atenção. Mas realmente este intervalo de tempo, como tu dizes, Gonçalo, é estranho, não é? 70 e tal anos depois da obra ser publicada, é que o heliocentrismo é considerado herético, não é? Se era obviamente herético desde o começo, não é? Porque este intervalo de tempo. Exato. Por outro lado, outro detalhe curioso, e vamos ver isso com detalhe, é que quando este grupo de teólogos consultores declara que o heliocentrismo, a teoria de que o Sol está no centro do universo, é uma teoria herética, porque é que o Papa, que no fundo pediu esta opinião a estes teólogos consultores, porque é que o Papa não formalizou essa opinião como vinculante para a Igreja toda? Porque é que o Papa não fez uma bula, uma encíclica, não é? A dizer, eu dou o meu peso e a minha autoridade a esta opinião. O Papa não fez isso, o que é curioso. O que saiu... não assinou a declaração também. Sim, isto não foi transformado num ato magisterial. O que foi decidido com base na opinião destes teólogos consultores foi proibir um conjunto de obras, entre elas o livro de Copérnico. E convém, para quem nos ouve explicar, com algum cuidado, que a proibição de uma obra é completamente diferente do juízo de heresia do seu autor. São duas coisas diferentes, ao ponto de até haver duas congregações. A congregação do Índice, que se focava nas obras, e a congregação do Santo Ofício, que se focava nos autores das obras. E por isso a proibição de um livro, muitas vezes era uma proibição temporária, até que o livro fosse revisto e fosse corrigido nas partes consideradas problemáticas. A proibição de um livro não era sinónima da condenação do seu autor. E, no entanto, o que sai desta opinião deste grupo de consultores é que realmente o livro de Copérnico e mais alguns livros vão ser proibidos, mas não há uma declaração para toda a Igreja de que realmente o heliocentrismo é herético. Esta dualidade, não é, de situações é um pouco estranha, não é? Claramente, e vamos ver que os historiadores concordam com isso, claramente parece que aqui o Papa de alguma forma não concordou inteiramente com a heresia que estes teólogos encontraram no heliocentrismo, porque se tivesse concordado teria feito uma bula, uma encíclica ou algo mais autoritário para que toda a Igreja soubesse que o heliocentrismo era herético. Exato. E depois também há aqui outros detalhes interessantes. É que, por exemplo, a obra que acabou por levar à condenação do Galileu, não é? o Diálogo, tinha sido autorizado pelo inquisitor responsável em Florença. Não é? Uhum. Exatamente. Acaba por ser estranho, não é? Quando chegarmos a essa parte no processo, vamos ver isso mais em detalhe, mas imagino, de certa maneira, qual foi a expressão de surpresa do inquisitor que aprovou isto em Florença quando depois isto aconteceu, não é? Mas de qualquer forma é estranhíssimo. É muito estranho porque esta é a obra que o leva à desgraça, não é? A publicação do Diálogo sobre os máximos sistemas do mundo é uma obra que é editada em 1632, que é o ano em que começa o processo contra Galileu. Como é que esta obra, que o colocou em apuros, foi uma obra autorizada não só pelo Inquisidor em Florença, como tu dizias, mas também uma figura ainda mais importante que também autorizou esta obra, que foi o Padre Ricardi, o mestre do Sacro Palácio. No fundo, esta figura do mestre do Sacro Palácio, para termos uma ideia do que é que era, equivalia ao teólogo do Papa. No fundo, era a autoridade de teologia da qual o Papa se socorria. Portanto, o Padre Ricardi, mestre do Sacro Palácio, juntamente com o Inquisidor de Florença, os dois autorizaram o Diálogo de Galileu, autorizaram que fosse para o prelo. Como é que isto se explica? E depois aqui das coisas que eu acho mais engraçadas disto tudo é que o Papa que vai condenar o Galileu era um grande amigo pessoal dele, do Papa Urbano. De juventude, do Papa Urbano VIII. O Papa Urbano VIII era amigo dele. O Papa Maffeo Barberini, não é? Cardeal Barberini, que depois foi eleito Papa, era um grande amigo de Galileu. E foi este amigo pessoal dele que condenou. Há aqui qualquer coisa... Que está mal explicada. Qualquer coisa mal explicada. Portanto, acaba por ser... aqui, sem querer estragar a surpresa daquilo que vem daqui para a frente, o que acaba por acontecer no caso de Galileu acaba por ser muito mais uma telenovela italiana, mas bastante, bastante. Intrigas, influências políticas e coisas desse estilo, do que um problema de ciência e de religião contra a ciência. Eu acho que vai ficar claro para quem tiver a resistência de nos acompanhar ao longo destes vários episódios, vai ficar claro
a tremenda complexidade deste caso e como é uma péssima ideia usar este caso para conclusões simplistas, não é? Como se este caso fosse a prova de que a Igreja esteve contra a ciência. Como vamos ver, apesar de haver algum conteúdo científico no coração desta perseguição ao Galileu, como vamos ver, os ingredientes não científicos são muitos, mas muitos mesmo, como vamos ver. Exato. Então aqui só para fechar, não é? Para se ver a incoerência de utilizar este caso como exemplo do choque entre a religião e a ciência, é que as obras do Newton, que além de irem nesta direção do heliocentrismo, ainda foram escritas pelo Newton, que era protestante, não é? Portanto, mais motivo para as suas obras serem censuradas, não é? Para as suas obras serem censuradas. Essas obras nunca foram proibidas. O que é irónico, não é? O que é irónico. Sendo que Newton foi. É estranho como é que... Pois, é estranho como é que o Galileu, um católico italiano, tem esta situação com a Inquisição, e o Newton, que é um protestante muito mais influente, inglês, ainda por cima, muito mais influente. Não? Sim. Como é que não tem... Como é que a Igreja não proíbe estas obras? Há aqui qualquer coisa que está mal Exatamente, contada, estamos aqui a falar de um arco temporal, ou seja, as obras de Newton, cuja importância marca a ciência até hoje, não é? Mas marca em particular os séculos XVII e os século XVIII, como é que durante estes anos todos a Igreja Católica nunca se lembrou de condenar e de proibir as obras de Newton, não é? Que divulgou, que teve um papel essencial na divulgação das ideias de Copérnico e do heliocentrismo durante anos e anos e anos, não é? Porque é que se era tão problemática esta ideia do heliocentrismo? Porque é que Roma, porque é que o Santo Ofício não foi consistentemente condenando outros grandes vultos da ciência que, com a mesma força, até com mais força do que o Galileu, não é? Defendiam este modelo. Estas interrogações que nós estamos aqui a colocar... Não é? Pois, seria de esperar alguma coerência, não é? Se existisse este conflito. Se há um conflito, era suposto a guerra não ter tréguas, ou pelo menos ter poucas tréguas, não é? E estas questões que vamos deixar para já no ar terão resposta. E terão resposta detalhada nos episódios que vamos dedicar a esta saga do Galileu. Mas parece-nos importante começar por recuar até à Grécia Antiga, recuar até aos primórdios do pensamento científico na nossa civilização. Porque, na verdade, o modelo de Copérnico não cai do vazio, surge numa sociedade que era geocêntrica, numa sociedade europeia que acreditava que a Terra estava no centro do universo imóvel, e vamos perceber um pouco as razões para essas convicções. Ao contrário do que se possa parecer, as razões não são bíblicas. Há razões científicas, filosóficas, para que toda a sociedade erudita até então acreditasse no modelo geocêntrico, na Terra no centro. Vale a pena recuarmos à Grécia Antiga e vermos aqui, Gonçalo, o que é esta herança da Grécia Antiga, que no fundo é o contexto científico no qual o Galileu vai nascer, não é? E vai aprender, e como tu disseste, vai estudar. Sem o qual é impossível compreender. Claro. Aliás, uma das coisas que nós vamos ver quando nos focarmos na parte quando nos focarmos na parte científica, o que é extraordinário é como é que eles acharam que a Terra não estava no centro, porque a física da época o que indicava era isso. Então, para compreendermos o caso, o contexto científico do caso Galileu, é preciso compreendermos, pelo menos de forma esquemática, aqui no formato podcast tem sempre que ser assim, não é? De forma resumida, temos que compreender a física da época. E a física da época era bastante diferente da visão que nós temos hoje, muito mais desenvolvida naturalmente, não é? A física da época era baseada principalmente nas obras de Aristóteles. O grande filósofo e sábio grego da antiguidade. E a maneira como eles viam o cosmos tinha duas características principais, não é? Uma é que existem os 4 elementos: terra,
ar e fogo, e que a tendência, pronto, e que toda a matéria é composta por esses 4 elementos, e que a tendência é para a terra, que é o mais pesado, ficar no centro. A seguir vem a água, que é o segundo mais pesado. Depois vem o ar e o fogo. Como nós estamos habituados, nós vemos uma chama e a chama vai para cima, não é? O fogo eles acreditavam que iam para cima. Que ia para cima. E as coisas são todas na visão aristotélica da natureza. As coisas são compostas por estes 4 elementos e conforme a quantidade que têm de cada um, vão ter um local natural no cosmos. Isto é assim a primeira coisa a ter em mente para compreender o modelo aristotélico. A segunda é que todos estes elementos, a Terra sendo mais pesado, vai-se aglomerar no centro. E depois as outras coisas vão ficando por cima. Estratificadas, não é? Estratificadas. E no fundo, todas estas coisas vão ficar na região onde acontece a mudança, que é a região abaixo da Lua, não é? Sim, há uma diferença, não é? Entre o que está abaixo da Lua, que são substâncias compostas por terra, água, ar e fogo. Acima da Lua não há terra, água, ar e fogo. O que há é uma substância etérea, não é? Um quinto tipo de elemento que é perfeito e que é incorruptível e que é completamente diferente do que existe abaixo da Lua. Sim, e acima da Lua é onde tudo é imutável, tudo é perfeito, não é? E a maneira como eles viam, mas isto já tem mais a ver com o Ptolomeu, é que todos os corpos celestes acima da Lua para cima andam à volta da Terra numa órbita circular. Eu acho que é interessante, talvez quem tenha ouvido falar da teoria dos 4 elementos no ensino secundário, eu, pelo menos eu recordo muito vagamente isso ter sido falado quando eu estava no ensino secundário, eu fiquei com a ideia de que esta física de 4 elementos era uma coisa um bocado aberrante, até quase inacreditável. Por vezes passa-se um pouco essa ideia quando isto é ensinado, mas é uma teoria muito, muito mais sofisticada do que se pode imaginar, e é uma teoria muito baseada no senso comum, porque nós, se olharmos para os céus, como já se olhava desde os babilónios, pelo menos, realmente não vemos mudanças. Há um aspecto cíclico do movimento dos astros e por isso não é de pasmar que ao longo dos séculos os sábios olhassem para os céus e pensassem, bom, mas o que se passa nos céus não muda. Os movimentos são sempre regulares e repetitivos e por isso não há mudança nos percursos dos astros, o que é muito compatível com a ideia de que eles não são aptos a mudar, são imutáveis, e daí esta quinta essência etérea, enquanto que cá em baixo o que nós vemos, não é, desde as nuvens até aos vulcões e ao interior da Terra, o que vemos é mudança, a toda a hora mudança, a água evapora-se, a própria terra molha-se em contacto com a água, ou seja, estes 4 elementos não eram, se quisermos, 4 átomos, usando uma expressão moderna, não é? Mas eram tendências que existiam nas substâncias para estas serem ou terrosas, ou aquosas, ou aéreas, ou então ígneas, no caso do fogo. Eram tendências das substâncias para manifestarem um destes 4 vetores. Por isso, se nós pensarmos na terra, água, ar e fogo, não como elementos, mas sim como vetores que manifestam certos tipos de atributos, não é? Já vemos que a física de Aristóteles não é nada superficial e tola, como às vezes isso pode ser explicado quando se ensina no ensino secundário. É realmente uma teoria com alguma sofisticação e bastante empírica. Bastante sofisticação, ou seja, é uma coisa que bate bastante certo com o senso comum, como estavas a dizer, e foi desenvolvida por pessoas brilhantes ao longo dos séculos. É claro que não resistiu à medida que se foram descobrindo mais coisas, mas isso não significa que a ideia em si seja parva. Se nós formos estudar a teoria com cuidado, percebemos o quão bem feita ela está, não é? É bonita, é elegante e pronto, e bate certo com muitas intuições naturais. Eu punha aqui um aspecto também em destaque que é interessante para mostrar como é que esta teoria era útil do ponto de vista explicativo.
Mas associado a estes 4 vetores, terra, água, ar e fogo, existiam outros 4 relacionados com os atributos de umidade e temperatura, em que esses atributos eram deduzidos dos primeiros 4 vetores. Por exemplo, algo que era quente resultava da mistura de um aspecto ígneo e um aspecto aéreo. Portanto, fogo e ar geravam o quente, ar e água geravam o úmido, água e terra geravam o frio, e terra e fogo geravam o seco. E, portanto, desta forma nós deduzimos 4 características, quente, frio, seco e úmido, como sendo resultantes da combinação dos 4 elementos aristotélicos. Portanto, isto é muito interessante, realmente, a forma como Aristóteles conseguiu sintetizar uma teoria para a explicação das mudanças que se viam e que se vêem à nossa volta. Sim, e esta teoria durou imenso tempo e basicamente era a visão que se tinha na altura e que batia certo com aquilo que as pessoas observavam, não é? Até eu acho que, apesar de hoje em dia não resistir, acho que é uma teoria pela qual nós temos que ter imenso respeito. É sim, o mais possível. E fazíamos aqui a ponte para o Ptolomeu para explicar que há diferenças, porque o modelo de Ptolomeu é um modelo de representação do movimento dos astros, enquanto que Aristóteles está preocupado com as causas das mudanças, com uma explicação científica do cosmos, diríamos hoje. O Ptolomeu tem um âmbito mais limitado, um âmbito de descrever o movimento dos astros, mas há aqui claramente coisas que batem certo. Por exemplo, o modelo Ptolomeu é um modelo em que os corpos celestes se movimentam de forma circular. As suas órbitas são circulares. E isto, em Aristóteles, é de esperar, porque o movimento circular é, para Aristóteles, uniforme e incorruptível, é eterno, não começou, não acaba. Já agora, convém recordar, o cosmos de Aristóteles é eterno. No aristotelismo não há um começo do cosmos. É eterno. Os corpos para lá da Lua sempre estiveram em movimento circular e nunca abrandaram, nunca aceleraram e estão nesse movimento desde sempre. Por outro lado, abaixo da Lua, na região sublunar, em que há estes 4 elementos, terra, água, ar e fogo, nós temos movimentos mais complexos. Movimentos retilíneos ou trajetórias parabólicas. Temos movimentos já mais complexos que resultam precisamente do facto de que estes 4 elementos vão dar origem a uma grande variedade de substâncias abaixo da Lua. Enquanto que o que se passa acima da Lua é completamente diferente. É circular e é perfeito e acreditava-se que estes astros movimentavam-se em esferas perfeitas, não é? Que deslizavam sem atrito e que eram etéreas, que eram compostas dessa quinta substância. Já agora, não resisto a fazer aqui um apontamento que, saltando um bocadinho, uma das grandes genialidades do Isaac Newton foi o facto da física dele ter unido aquilo que acontecia cá em baixo com aquilo que acontecia no céu. Ora bem. Porque aquilo que estamos a explicar aqui temos esta teoria dos 4 elementos que funciona cá em baixo. Certo. Depois temos o modelo de Ptolomeu que funciona lá em cima nos planetas, mas são coisas separadas, não é? Sim. Enquanto chega o Newton e desenvolve esta teoria para o movimento dos corpos que de repente funciona tanto com o movimento de pedras cá em baixo como para explicar o movimento dos corpos celestes. Porque é uma daquelas... É um salto. Daquelas coisas de genialidade do Newton que muda completamente a maneira de ver as coisas. Mas pronto, voltamos aos gregos. Porque aí daria pano para mangas essa conversa. E eu acho que é interessante fazermos aqui um parênteses, Gonçalo, para também deixar claro, por um lado, porque é que no aristotelismo e no modelo de Ptolomeu a Terra está no centro. Tu já referiste que a Terra, sendo feita sobretudo de elementos ou substâncias térreas, não é? Em que a Terra é predominante, são mais densas, mais pesadas e por isso tendem para o centro do cosmos, não é? No fundo, e faz sentido se realmente, por exemplo, o ar e o fogo são mais leves do que a água e do que a terra e tendem a subir, a água e a terra tendem a descer e a água a ficar por cima da terra. Portanto, no centro do universo vamos ter o que é mais pesado, que é a terra. E é bom perceber, isto não é bíblico, isto não vem da Bíblia, não é? Isto é uma coisa que para os gregos era evidente que o que era térreo tinha que estar no centro. E repara que em geral está certo, não é? Os elementos que compõem aquilo que nós chamamos que é a Terra, em geral, formam substâncias mais densas e que, portanto,
Exatamente, ou seja, Portanto, é algo que a teoria da gravidade não refutou. Exatamente. E com outro aspecto, não só o que é térreo tende para o centro do universo, mas a aglutinação dos elementos térreos vai dar origem a uma forma aproximadamente esférica, que é isso que é interessante. Se todas as partículas térreas que há no universo aristotélico se juntam no centro, esse aglutinar-se das partículas térreas vai dar origem a um objeto que é aproximadamente esférico. Claro que o Aristóteles sabia que havia vales e montanhas, naturalmente, não é? É só observar. Mas não era de espantar que, para os gregos... mais ou menos, não é? Mais aproximadamente esférico, não é? Mais ou menos. Mas não é de estranhar que para os gregos e para Aristóteles a Terra fosse esférica. E este parênteses que eu venho fazer, porque às vezes fica-se com a ideia completamente errada de que antigamente se acreditava que a Terra era plana, mas desde os gregos que a humanidade sabe que a Terra é uma esfera. Exato. E até, em princípio, vamos fazer, e isso era uma das ideias que nós tínhamos, em princípio vamos fazer um episódio a explicar como é que os gregos sabiam isto, não é? Além deste modelo de terra, água, fogo e ar, como é que eles sabiam que a Terra era esférica. Mas isso, enfim, guardaremos para... Sim, mas eu acho que isso merece um episódio, porque realmente o que estamos a assistir é que uma certa moda em defesa da Terra plana, uma moda um pouco exótica que surgiu nos Estados Unidos no século XX, está a ganhar adeptos, não é? E, portanto, achamos que vale a pena fazermos um episódio dedicado a... Até porque é engraçado, não é? Eu acho extraordinário. É daquelas coisas que eu acho mesmo graça. Como é que uma pessoa... Porque eu estando aqui sentado... quer dizer, aqui na minha sala não. Mas se eu for para a rua, se eu olhar à volta, parece-me que a Terra é plana. Como é que é possível, sem uma nave espacial, eu saber que ela não é? Exatamente. Quais eram os argumentos? E se eu não tiver um barco para dar a volta ao mundo? Quais são os argumentos? É um tema engraçadíssimo. Os gregos sabiam imensas coisas e é uma das ideias que nós temos aqui também para mini episódios. É as coisas que os gregos sabiam sem terem naves espaciais e sem terem barcos que tenham dado a volta ao mundo. Como é que eles sabiam tanto? Exatamente. Como é que por exemplo, o Erastótenes, não é, o conseguiu não só mostrar que a Terra era uma esfera, mas também estimar o seu tamanho, o que é incrível. Portanto, isto foi estimado no tempo dos gregos. E os medievais todos os medievais, praticamente sem exceção, é complicado encontrar um medieval que defendesse a Terra plana. Portanto, foi esmagadoramente aceito na Idade Média que a Terra era uma esfera. Ninguém erudito defendia terras planas. Esse também teremos hipótese de comentar num outro episódio, que essa ideia de que os medievais defendiam a Terra plana surge apenas no século XIX e faz parte do mito do conflito entre religião e ciência, que também iremos noutro episódio olhar para as origens históricas desse mito, mas que fique já aqui esta ideia, não é? Há uma continuidade entre os gregos e os medievais acerca da Terra esférica, não é? Ninguém que tivesse estado numa sala de aula podia duvidar disso desde a antiguidade clássica. Sim, aqui só deixar mais uma coisa que às vezes uma das críticas que se aponta a esta questão do heliocentrismo e do geocentrismo é que as pessoas defendiam o geocentrismo porque o homem tinha que estar no centro do universo para ter um lugar destacado, para ter um lugar privilegiado, quando na realidade era ao contrário. Portanto, no modelo, na visão aristotélica, o centro do universo é para onde vai a Terra, é para onde vão as coisas mutáveis e menos dignas, não são perfeitas, menos dignas. Não é? É o ralo do aquilo universo. Que é menos digno, sim, aquilo que é menos digno vai para o centro. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista a visão é o contrário, não é? Portanto, tirar o homem do centro do universo de certa forma é dar-lhe mais dignidade do que metê-lo no centro, na visão aristotélica da coisa. Olha, eu gosto muito que tenhas tocado nesse ponto, Gonçalo, porque realmente essa ideia está muito disseminada, que o problema principal que o Galileu teve foi ir contra a ideia do geocentrismo como uma ideia antiquada dos cristãos de colocar o homem no centro. Eu recordo, quem acha que isso é verdade, eu só queria recordar que na altura, na Idade Média e mesmo no tempo do Galileu, havia a convicção de que o inferno era no centro da Terra. O céu estava acima da cabeça, não é? Ou seja, as almas iam para o céu, subiam, elevavam-se, não é? Mas o inferno era debaixo dos pés, era no centro da Terra.
Por isso, não digamos que o problema de Galileu foi contestar o antropocentrismo, porque isso é uma ideia completamente absurda, não é? Porque não é? O inferno, que é o lugar mais terrível de todos, estava no centro da Terra. Lá está, porque essa ideia teológica, na altura, era compatível com o conceito aristotélico, não é? Que colocava o que era menos digno no centro do universo, de acordo com a física de Aristóteles. Exato. Bom, mas... Vamos então, avançar, não é? Vamos avançar e compatível com esta visão do Aristóteles é também o modelo do Ptolomeu, como estávamos a dizer. Mas a abordagem do Ptolomeu é uma abordagem diferente. Enquanto, como estavas a explicar, enquanto o Aristóteles queria perceber as causas das coisas, é aquilo que é a visão mais científica, não é? O Ptolomeu estava a fazer uma coisa diferente, que é aquilo que tipicamente se chama salvar os fenómenos. E salvar os fenómenos é basicamente nós, quando não sabemos porque é que uma coisa é assim, não temos um argumento científico, não sabemos a razão para uma determinada coisa ser de uma certa maneira, nós pegamos num modelo matemático e ajustamos as constantes de maneira a baterem certo com a nossa observação. A explicarem a nossa observação de forma mais próxima possível. Ou seja, portanto, não é direto, apesar de ser compatível, não é direto deste modelo das quatro substâncias a maneira como os planetas andam à volta, não é? Andariam à volta da Terra neste modelo. Esse salto não é direto. E o Ptolomeu faz este ajuste. O Ptolomeu vai olhar para os planetas, vai assumir que as órbitas são circulares e vai no fundo calcular com base nas posições que ele mede dos planetas em cada momento, vai calcular qual é o tempo que eles demoram a dar uma volta completa à Terra e faz um modelo astronómico com base nisto. E com base também aqui poderíamos juntar o detalhe histórico com base em tabelas de observações estelares e astronómicas muito antigas, porque sabe-se que desde tempos muito remotos que se observava os céus e que se tomava nota das posições dos astros. Na Mesopotâmia, no Médio Oriente, na Antiguidade Clássica, não faltaram pessoas que deixaram para a posteridade tabelas astronómicas, e o Ptolomeu vai herdar tudo isso e vai também melhorar essas mesmas tabelas e vai construir o seu modelo com base em séculos de observação dos astros. Isto no fundo, só para fazer aqui a ligação com os dias de hoje, no fundo esta ideia que eu estava a dizer de salvar os fenómenos e que Ptolomeu que a ideia do modelo de Ptolomeu é um bocadinho aquilo que hoje em dia tem o nome assim data fitting, machine learning. Não, é aquilo que hoje em dia chamamos de data science. Data science. É quando nós não sabemos bem o que é que se passa lá por trás, e vamos pegar num sistema de equações bastante simples e no fundo vamos estimar quais é que são as constantes que eu tenho que pôr nessas equações de maneira a que elas representarem os dados. Que elas representem os dados. E isso é algo que pode funcionar, e neste caso, tanto no caso da Data Science hoje em dia, como no caso do Ptolomeu, fazia previsões ótimas, e no caso do Ptolomeu muito precisas. As previsões foram muito precisas e durante muito tempo funcionou bastante bem. Apesar disso, como não é baseado numa explicação das causas, acaba por ter os dias contados, não é? Mais tarde ou mais cedo vai deixar de servir. E depois tem que se recalibrar, e no fundo era o que era necessário fazer. Pronto, e sobretudo também darmos conta de que as tabelas do Ptolomeu e o seu modelo, imaginem o espanto que não causava a um leigo na matéria, que não fosse um matemático nem um astrónomo, o facto de que essas tabelas, por exemplo, previam eclipses. Imaginem o que isso
não impressionavam um leigo na matéria. Ou seja, de tal forma era bem sucedida esta tentativa de salvar os fenómenos astronómicos como com este modelo matemático, que no fundo havia uma certeza de que o modelo não falhava, não é? Era um modelo rigoroso e que reproduzia os movimentos dos astros de forma incrível. E vale a pena também aqui introduzirmos uma distinção que nós podemos observar olhando para os céus ao longo do ano. Distinguir 2 movimentos nos astros. Em 24 horas, o céu por cima da nossa cabeça dá uma volta inteira. E nós sabemos que assim é porque é a Terra que está a girar sobre o seu eixo. Na Antiguidade, no modelo de Ptolomeu, o que acontecia era que toda esta estrutura etérea, todos os astros, todas as estrelas, todos os planetas, tudo o que estava acima da Lua, era movido pelo chamado primeiro motor, com a velocidade suficiente para em 24 horas regressar ao ponto de partida. Portanto, há este movimento de 24 horas de todo o céu. Mas não é só isso. Desde a Antiguidade que se sabe que, além deste movimento de todo o céu em 24 horas, há um movimento muito mais lento que se observa ao longo dos 365 dias do ano. E é esta combinação complexa de movimentos que o Ptolomeu vai capturar no seu modelo astronómico. Mas pronto, repara, uma coisa que eu penso várias vezes aqui em relação ao modelo do Ptolomeu e esta física do Aristóteles é quão óbvias elas são, não é? Porque nós às vezes, as pessoas faz-me alguma confusão como é que nós temos imensa sorte de saber as coisas que sabemos. Como é que nós sabemos que a Terra se move? No fundo foi porque nos ensinaram na escola, né? Nós confiamos nisso. Porque o mais óbvio, e eu acho, eu não sei, eu tenho dificuldade em pensar de outra maneira. O mais óbvio é eu olhar para o céu e olhar para a Terra e achar que eu estou parado e que é o céu que roda, não é? Isso é o óbvio. E é preciso uma quantidade enorme de observações para conseguir convencer alguém a fazer o ato de fé que esta coisa pesada onde eu estou e que eu faço força e que não se mexe, eu é que me mexo, não é? Esta coisa pesada se move. Convencer as pessoas disto não é fácil. Acho que há que dar o devido crédito a este modelo e a forma a atratividade que ele tinha pelas pessoas e que as pessoas tinham por ele, porque é bastante terra a terra, corresponde à nossa experiência sensorial. E qualquer pessoa, mesmo as pessoas mais simples e sem educação, conseguiam perceber isso, não é? Conseguiam compreender este modelo. E portanto isto acaba por ser, e acho que com isto concluímos esta primeira parte deste tema do Galileu, não é? Da introdução científica. Nós com isto conseguimos perceber qual é o contexto científico em que o Galileu aparece. Portanto, o contexto científico em que ele aparece existe um modelo, que é o modelo de Ptolomeu, que consegue fazer cálculos precisos dos fenómenos astronómicos e que bate certo com a experiência. Tem alguns problemas, mas que foram sendo corrigidos. Por exemplo, a questão do planeta Marte, a altura parece que volta para trás. Introduziu-se uma questão dos epiciclos para explicar isso, mas não interessa agora entrarmos nesse detalhe. Mas no fundo temos um modelo que explica muito bem as observações e que não só bate certo com as observações, como ainda por cima é completamente compatível com a física da época, que também era bastante intuitiva. Portanto, o Galileu tem um desafio enorme, não é? Que é convencer as pessoas, por um lado, que esta coisa pesada onde nós estamos se move com uma velocidade enorme, não é? Em torno do seu eixo e em torno do Sol, não é? Com dois movimentos compostos. Sim, com uma velocidade enorme, porque as pessoas calculavam a velocidade a que a Terra tinha que andar se isto fosse verdade. E era uma velocidade enorme e as pessoas não compreendiam. Como é que eu ando com esta velocidade toda e não sinto, não é? Claro. É claro que depois, com a noção de inércia, isso é explicável, mas na altura não era. Mas mais tarde. Na altura não era. Pronto, e além de ter que explicar isso às pessoas, tinha que mudar completamente a física da época, que foi uma coisa que o Galileu sozinho não conseguiu fazer, não é?
Sim, ele deu um bom pontapé de saída, não é? Deu um Mas bom foram pontapé de necessários saída. séculos. Mas não conseguiu explicar tudo. Claro. E estas duas coisas em conjunto, o facto de termos um modelo matemático para o movimento dos planetas que bate bastante certo com a experiência e que é compatível com a física da época, e o facto de, para se aceitar o modelo do Galileu, se ter que mudar completamente a física que se tinha, estas duas coisas em conjunto fizeram com que fosse... Aliás, aquilo que é mais extraordinário é o facto do Galileu ter chegado a este modelo neste contexto, não é? Porque isso é que é interessante. Certo. Como é que ele foi... Como é que é possível? Sim, como é que ele foi defender algo tão extremo à luz da ciência e da filosofia da época, não é? Exato. O que seria... O Galileu era um extremista. Hoje diríamos, ele era um extremista. Ele tinha uma ideia, tinha ideias completamente fora do consenso erudito da época. Sim, a intuição física dele era extraordinária para ele chegar a esta convicção, porque ele, do ponto de vista científico, se nós formos ver as coisas com cuidado, ele não conseguiu, com base na física da época, o modelo dele não fazia sentido. Sim. E ele não conseguiu demonstrar isso a 100%. Mas a intuição estava certa. O que é extraordinário é como é que ele, com argumentos que não eram 100% convincentes, chegou à conclusão... Eu não ia dizer a conclusão correta, porque nós hoje em dia também sabemos que o Sol não é o centro do universo, não é? Mas como é que ele deu esse salto? Mas como é que ele conseguiu dar esse não é? salto que é um salto significativo e é uma visão bastante mais próxima da realidade, mais correta, do que aquela que se tinha na época. Portanto, o facto de ele ter conseguido dar este salto é extraordinário e é algo que nós vamos abordar no é genial, e nós vamos poder perceber também esse aspecto de genialidade, não é? Mas eu acho que convém também termos aqui a noção da escala temporal destas ideias aristotélicas e ptolomeicas. A física aristotélica, né, portanto, esta explicação da estrutura da natureza e dos movimentos naturais, não é, de acordo com os 4 elementos e como descrevemos há pouco, não é, reinou durante 19 séculos. O colosso que era Aristóteles, e não é só a física, porque Aristóteles escreveu sobre 1000 temas, não é, como sabemos, mas a física aristotélica reinou durante 19 séculos. A astronomia de Ptolomeu foi rainha durante 14 séculos. E como vimos, há esta diferença, não é? Ptolomeu está a querer salvar os fenómenos, ou seja, calcular o movimento dos astros. Aristóteles é muito mais abrangente, não é? Quer explicar as causas naturais das coisas, não é? Mas reparem, 19 séculos para Aristóteles, 14 para Ptolomeu. Não é brincadeira abalar estas coisas, não é? Além de ser intuitivo e de bater certo com a experiência, foi aquilo que toda a gente acreditou desde sempre, no fundo. Claro. Pelo menos na perspectiva do Galileu, não é? Há quase 2000 anos que as pessoas acreditam nisto e eu agora vou propor uma teoria que muda completamente esta visão. Portanto, é extraordinário, portanto, é algo ao mesmo tempo genial e compreende-se a dificuldade e compreende-se porque é que não foi aceito e eu depois de ter visto isto e um bocado... Sem querer estragar a surpresa no final, eu acho que se eu vivesse na altura do Galileu, eu tinha estado contra ele. Provavelmente. Eu acho que estatisticamente estaríamos todos. Sim, estaríamos com base... todos. Porque... É claro que eu não gosto de dizer isto, porque tendo estudado física, eu sei que ele estava mais próximo da razão do que os modelos da altura, mas com aquilo que se sabia na altura, o mais provável era que tanto eu como qualquer um dos nossos ouvintes estivesse contra ele, estatisticamente. Nós às vezes gostamos de achar, não, se eu estivesse lá teria sido diferente. Provavelmente não. Provavelmente não. E com bons argumentos científicos estaríamos contra ele. E nós vamos ter hipótese de poder comentar o que é que foi a questão das escrituras, não é? Porque é que as escrituras foram trazidas para a baila e porque é que se discutiu um certo tipo de argumento bíblico para atacar o Galileu. Vamos poder ver isso ao detalhe, mas pelo menos com esta primeira parte esperemos que tenha ficado claro que, colocando de parte a questão das escrituras, há aqui todo um contexto filosófico e astronómico e matemático muito importante e muito forte, contra o qual o Galileu está a combater. É um sistema gigântico e, como vimos, antigo, que ele está a criticar e a tentar derrubar, que tem um valor histórico
tão grande que leva um dos maiores historiadores da ciência do século XX, o Olaf Pedersen, um dos especialistas em Ptolomeu, e que estudou isto afincadamente, a escrever acerca da obra-prima do Ptolomeu. Essa obra-prima é o Almagesto, que é o seu livro, a sua obra mais importante de descrição do movimento dos astros. O Almagesto é uma obra que data de meados do século II depois de Cristo. E o Pedersen diz o seguinte sobre o Almagesto. Diz que o Almagesto partilhou o destino de muitas outras grandes obras na história da ciência. Foi falado por muitos, mas estudado a sério apenas por poucos. No entanto, foi tão importante para a ciência antiga como foram os Principia de Newton para o século XVII. E não há dúvida de que o Almagesto foi um feito científico maior, diz ele, maior do que o De Revolutionibus do Copérnico, do que as revoluções das órbitas celestes do Copérnico. E diz ele, do mesmo modo que Copérnico ofuscou Ptolomeu como gênio astronómico. Ou seja, no fundo, é impressionante o valor que o Pedersen está a dar ao Almagesto, um feito científico incrível, esta obra do Ptolomeu. E, portanto, não convém nós menosprezarmos o Almagesto de Ptolomeu. E eu acho que, Gonçalo, ficamos por aqui sim. no que diz respeito à filosofia aristotélica e à cosmologia ptolomaica. E na próxima parte, no próximo episódio desta saga Galileu, vamos olhar para a vida de Copérnico e para os precursores de Copérnico, para os precursores de Galileu, que no fundo ajudaram a criar o contexto no qual o Galileu viveu. E estamos a falar dos astrónomos do século XVI, a começar por Copérnico. Portanto, não percam os próximos episódios desta saga fascinante. Esperemos que nós consigamos trazer para aqui o entusiasmo, porque realmente é um tema entusiasmante e com o qual se aprende muito também. Pela minha própria experiência, eu acho que há poucas coisas mais didáticas do que estudar o caso Galileu, do ponto de vista de história da ciência, porque tocas em todos os temas importantes. Tem história, tem ciência, tem intriga, tem filosofia, tem política. Portanto, é tudo à mistura, nota-se a complexidade da vida humana. Mas pronto, ficamos por aqui. Obrigado, Bernardo, por este. Até à próxima parte. Até à próxima parte. Não percam então os próximos episódios, porque nós também não. Nós também não. E foi o final do nosso primeiro episódio sobre o caso Galileu. Esperemos que tenham gostado. Hoje contextualizamos a física da altura, em particular desde do tempo dos gregos e de Aristóteles. No próximo episódio vamos ver o que pensavam os cientistas contemporâneos de Galileu e, em particular, os mais próximos, como Copérnico, Kepler e o Tycho Brahe. Vamos olhar para isso em detalhe, construindo assim o contexto para podermos compreender bem o que aconteceu no caso Galileu. Até lá! Se acham que este conteúdo é interessante e se acham que mais pessoas podem tirar benefício dele, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e enviar-nos o vosso feedback. Tudo isto são maneiras muito simples de nos ajudarem a continuar este podcast e a torná-lo cada vez melhor. O Café Ciência e Fé volta em breve com mais temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé, a razão e a ciência. Esperemos que gostem e até à próxima.